Bem-vindos ao Bekim Balachá 7. Antes de começar, eu queria dar uma notícia triste. O patrocinador do projeto Bekim Balachá, Vico Mizrahi, ele faleceu e, e aí os filhos dele continuam dedicando o projeto, mas então a gente vai dedicar o Shiurim Leilui Nishmat Chaim Ben Mazal, Baruch Dayan Haemet, e Bezat Hashem, aí somente boas notícias para todos. Então, bom, a gente vai começar Bezat Hashem Bekim Balachá 7, Shiur número 35. A gente está no Siman Kuf Ain Aleph 171, hoje é Alachá 2 até 6. Quem tem o livro, a gente está na página 78. E a gente vai continuar falando, o Siman Kuf Ain Aleph está falando sobre as leis de comportamento e respeito em relação às comidas. E aí começa a Alachá 2, dizendo que é permitido a pessoa fazer outros usos com comidas que não seja o uso de comer, desde que seja algo que não estrague a comida. Agora, se é um uso que vai estragar a comida, aí a pessoa não deve fazer. Então, por exemplo, está escrito no Shulchan Aruch que é permitido a pessoa usar o pão para apoiar um prato vazio. Ele está com medo que ele não vai cair, ou ele está meio torto ali, etc. Então, um prato vazio e limpo. Porque aí não tem o risco, não vai estragar o pão. Depois que você tirar o pão de lá, você ainda pode comer ele e por isso não tem problema. Ou se é um prato que está cheio de coisas secas, um prato cheio de frutas, que depois não tem alguma coisa que vai cair, vai derramar e vai estragar o pão. Então também é permitido. Da mesma maneira, está escrito que eu posso pegar o pão e usar para tampar um utensílio, quer dizer, você tem ali alguma travessa pequena ou uma garrafa e você não quer que caia coisas dentro dele, então você coloca um pão na boca do lado de cima, já que isso não vai estragar, sujar o pão, então não tem problema. Da mesma maneira, eu posso usar o pão para apoiar o livro um pouco mais alto, já que depois de fazer isso, o pão vai continuar ainda bom, inteiro e bom para comer. Agora, se é um tipo de utilização que pode acabar estragando a comida, e aí quer dizer, a gente falou agora pão, 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 mas isso vale para todas as comidas. Mas se é um tipo de utilização que pode estragar a comida e acabar deixando ela inapta para o consumo, então aí é proibido a pessoa fazer. E até não só se isso quase com certeza vai acontecer, mas até se o risco for um risco relativamente pequeno, então a pessoa deve evitar. Então, por isso, se o prato está sujo, é proibido apoiar ele no pão, porque na hora que eu apoio a parte suja no pão, o pão vai acabar ficando ruim. Ou está escrito, é proibido a pessoa apoiar carne crua em cima do pão. Por quê? A carne crua tem todo aquele líquido da carne, o molho, etc., que na hora que você coloca no pão, depois o pão não fica bom para comer. Ou apoiar um prato, uma tigela que está cheio e que, se ele balançar, etc., pode acabar vir a derramar alguma coisa em cima do pão. Então, isso também é problema, porque se cair em cima do pão, vai acabar estragando o pão. E está escrito até que é proibido a pessoa passar por cima do pão um copo de água, alguma coisa assim, porque tem o risco de a pessoa acabar derramando, e se derramar e cair água no pão, o pão vai ficar ruim para o consumo. Então, todas essas halachot são partes das halachot de respeito à comida. Então, halachá Gimel. Não se joga o pão. Porque isso se chama que você está desrespeitando a comida. E no caso do pão, mesmo que o pão não vai estragar, não vai ficar nojento, porque assim, na Halachá Aleph,
do Siman, a gente falou que comidas que quando você joga elas vão estragar, é proibido você jogar. Mas comidas que quando você joga elas continuam boas, é permitido jogar. Isso a gente falou na Halakha Aleph. E aí por isso a gente falou nozes, amêndoas, etc. Pode jogar que ela ainda vai continuar boa, ela não vai estragar. Porém, o Beit Yosef traz, em nome de alguns Rishonim, que no caso do pão é mais hamur, é mais grave. Por quê? O pão está escrito que o pão é a comida principal, sobre ela que se fixa a seudá, etc. Então, por isso, nossos sábios instituíram que a pessoa tivesse um kavod maior pelo pão. Essa é a opinião do Beit Yosef, do Shulchan Aruch. Então, por causa da importância do pão, é proibido eu jogar ele, mesmo que ele não vai estragar. Outras comidas, como a gente falou no Saif Aleph, então depende. Se for estragar, eu não posso jogar. Se não vai estragar, que ele está jogando na mesa, num lugar limpo, etc., e não vai estragar, não vai amassar, não vai ficar nojento, então aí ele pode jogar sem restrição. Como a gente falou na Halakha Aleph, mas o pão é diferente. Então, isso que o Shulchan Aruch escreveu, que o pão tem um status diferente, a origem disso é o Tosfot. O Tosfot fala que o pão tem um status diferente e, por isso, a pessoa deve se abster de jogar o pão, mesmo que o pão não vai ficar nojento, não vai estragar, ainda vai estar bom, tá bom para comer, etc. Assim, parece do Tosfot. Porém, a gente sabe, o costume de várias comunidades dos Faradim, Halabi, na hora da Motzi, jogar o pão para as pessoas. Então, tem gente que fala que isso já que é para comer, então tem ali onde se apoiar. O Levush, quando ele traz essa halakha, ele traz que tem gente que permite, até porque no Beit Yosef, apesar de que o Shulchan Aruch aqui trouxe pão, é proibido, esse é o psak do Shulchan Aruch, mas no Beit Yosef, o Beit Yosef traz vários Rishonim que permitem. O Talmidei Rabbeinu Yonah, entre outros. E o Beit Yosef fala que assim parece também da opinião do Rashi, que o Rashi traz que lá em Masechet Brachot, onde está o Tosfot, no Daf Nun Amud Beit, o Rashi traz que é permitido ele jogar uma gluska, etc. Então, dali falam que o Beit Yosef Medayek, que de acordo com a opinião do Rashi, seria permitido. Então, o Rashi e vários Rishonim falam que é permitido, porém o Shulchan Aruch, conforme a opinião do Tosfot, que proíbe. O Rav Chaim de Sanz, de Vrechaim, ele escreve que, já que muitos Rishonim permitem, e em muitos lugares o costume é assim, quem tem esse costume pode se apoiar nesses Rishonim que permitem. Porém, ele escreve que é melhor, se a pessoa vai lachmir, respeitar o pão e evitar jogar o pão, então aí ele está fazendo de acordo com todas as opiniões, é melhor. Mas ele falou, já que em muitos lugares o costume é permitir isso, não dá para falar que eles estão fazendo uma coisa proibida, já que muitos Rishonim permitem. Assim também, o autor do livro Itorerut Tshuva, ele testemunhou que o pai dele, o Ktav Sofer, costumava jogar o pão, depois de ter feito a brachá de Amotzi, ele jogava o pão para as pessoas da casa, e aí, quer dizer, ele trouxe uma explicação, e ao contrário, justificou que isso é como os Kohanim, que jogavam os pedaços de gordura em cima do altar do Beit HaMikdash para queimar. Então ele falou aqui, ele está como a mesa é considerado como altar perante Hashem, então assim o Itorut Tshuva traz em nome do Ktav Sofer. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem aqui
o Rav Chaim Mitzanz, o Ktav Sofer, o Itorarut Shuvah, etc. O Levush trouxe também os que permitem, o Beit Yosef trouxe alguns Rishonim que permitem, mas a grande maioria dos Achronim foi atrás do Shulchan Aruch, do Shulchan Aruch trouxe que é proibido, e no Shulchan Aruch ele nem citou a opinião que permite. E assim também o Bach proíbe em todas as circunstâncias, e a grande maioria dos Achronim vai atrás disso, de proibir jogar o pão, mesmo que não vai estragar o pão. Por isso, quem tem o costume de jogar, não dá para falar que ele não tem onde se apoiar, já que muitos Rishonim sim permitem, mas o correto, o ideal é que a pessoa evite jogar o pão, já que o Shulchan Aruch proíbe, e essa é a posição da grande maioria dos Achronim. Bom, Halachá Dalet. Se a pessoa vê pão jogado no chão, é proibido, quer dizer, não só que é proibido jogar o pão no chão, se a pessoa está andando na rua e ele viu o pão jogado no chão, é proibido ele deixar ele lá, então ele precisa levantar ele, guardar em algum lugar, ou pelo menos tirar ele dali do lugar onde as pessoas estão pisando. Então assim, o Ben Ish Chai traz, só que o Ben Ish Chai usa a expressão tirar de lá. O Mishnah Berurah usa a expressão pegar ele, levantar ele. Então, o Piskei Teshuvot traz, em nome do Rav Chaim Kanievsky, que não é necessário você pegar, levar, guardar na sua casa, etc. É suficiente você tirar ali do lugar onde as pessoas pisam e colocar num cantinho, num lugar onde o pão não vai ficar de uma maneira desrespeitada, no lugar onde as pessoas vão pisar, vão estragar ele, vão não sei o que. Então, é suficiente você tirar ele de lá e colocar no cantinho. Bom, isso que é o que o Rav Chaim Kanievsky falou, o que está escrito no comentário do Rabbi Yonatan sobre Masechet Eruvin. Então, essa é a origem do que o Rav Chaim Kanievsky falou, mas foi esse que é suficiente fazer isso. Então, quando o Mishnah Berurah fala levantar, o Ben Ish Chai fala tirar, a kavanah deles é fazer isso. Assim traz o Piskei Teshuvot. Agora, vamos para Halachá 5. É proibido, então, Halachá 5, é proibido a pessoa causar que uma comida fique proibida be'aná. Por isso, a gente não pendura comidas no corpo de pessoas falecidas, que aí isso fica proibido be'aná. É proibido a pessoa ter qualquer proveito disso, é proibido a pessoa comer, é proibido a pessoa vender, etc. Então, eu não posso causar isso em relação a comidas. Assim, o Shulchan Aruch traz em Yoredea, no Siman Shinun, ele traz ali o caso que isso está se tratando, mas, de qualquer maneira, é proibido a pessoa causar isso para comidas, isso entra em desrespeito para comidas. Da mesma maneira também, agora Halachá Vav, que também é considerado desrespeito para comida, En notlim ayadaim beyain, afilo netilah she'ena tzorech achila. É proibido eu lavar as mãos com vinho, tanto para netilat yadayim, quando eu preciso para comer, como não para netilat yadayim, mas estou lavando a minha mão com vinho, eu estou desperdiçando o vinho, estragando ele. Então, por isso, é proibido fazer isso. E aí, escreve aqui na Halachá, como a gente falou isso em Halachot de Netilat Yadayim, Bishat Adacha, quando ele está numa hora de aperto, que ele não tem nada para lavar as mãos além de vinho, aí ele pode facilitar e fazer Netilat Yadayim com vinho, como a gente falou sobre isso no Siman Kuf Samech, na Halachá 35 do Bekim Balachá. Isso está no Shulchan Aruch, Siman Kuf Samech, Saif Yud Beit, aqui na nota está escrito 2, mas tem erro de impressão, é o 12, eles esqueceram o 1. Então, lá o Shulchan Aruch, no Saif Yud Beit, o Shulchan Aruch traz justamente a discussão em relação a se é permitido fazer Netilat Yadayim com outros líquidos além de água ou não. E aí eu vou ler o Shulchan Aruch, porque
aqui na nota 296, traz um diuk interessante da linguagem do Shulchan Aruch. Então o Shulchan Aruch escreve, eu já estou no meio do Saif, onde ele começa a falar sobre o assunto de fazer Netilat Yadayim com outros líquidos. O Shulchan Aruch escreve assim, Yesh mi sheomer, she'en netilat mayim v'rishonim ela b'mayim bilvad. Então tem uma opinião que fala que a Netilat Yadayim só pode ser feita com água e não com outros líquidos. Ve'yesh omrim, e tem quem diz, e tem os que dizem, desculpa, está no plural, Yesh omrim, Shayain kasher netilat yadayim, que o vinho sim é kasher para netilat yadayim. Ben natan letocho maim, ben lo natan letocho maim. Tanto faz se ele colocou água ou não. Ela já só lasot ken lekatchila, só que é proibido eu usar o vinho para netilat yadayim, a princípio, כדי שלא יהיה כמזלזל בדבר חשוב שנשלח לאלוהים, porque isso é considerado um desprezo para o vinho, que é uma bebida nobre, que foi considerada para o Kiddush, para Avdalah, para o casamento, Brit Milá, etc. Que é o vinho. E aí depois fala o Shulchan Aruch, veja me sheomer, shekol mei perot, reuim lenetilat yadayim beshat hadachak. Tem gente que fala que qualquer suco serve para netilat yadayim beshat hadachak. Então por isso ele está falando, se a pessoa não tem nada além de vinho, isso é permitido. Na nota ele traz, porque a linguagem do Shulchan Aruch, tanto a primeira como a terceira opinião, ele usou no singular, Yesh mi sheomer, tem gente que fala. Enquanto que a segunda opinião, Shulchan Aruch falou, Yesh omrim, tem os que falam, no plural. Já que o Shulchan Aruch usou essa linguagem de plural, parece que essa é a opinião mais consensual. E aí por isso ele falou, olha, quando lekatchila é correto evitar, porque falou, faz com outras coisas, você tem água, faz com água. Mas quando você não tem outra, porque isso é chamado que você está desprezando a comida. Mas se você não tem outra opção, então aí é permitido. E é exatamente o que o Shulchan Aruch falou aqui. Então, por isso, aqui, em caso de... Desculpa, o Shulchan Aruch também, mas o que está aqui no livro. Então, por isso, a princípio, não é correto a pessoa usar outras coisas para fazer Netilat Yadayim. Mas, em caso de necessidade, é permitido que ele use até o vinho para poder fazer Netilat Yadayim. E aí hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch para todos.